aí, pessoal, questão de número 30 do capítulo 9. Nós temos um carro de brinquedo de 5 quilos que pode se mover ao longo de um eixo X e a figura mostra a componente X da força que age sobre o carro, que parte do repouso no instante t igual a zero, e a escala do eixo X é definida por Fx S igual a 5 newtons. Em termos dos vetores unitários, determine a quantidade de movimento em t igual a 4 segundos, a quantidade de movimento em t igual a 7 segundos e a velocidade em t igual a 9 segundos. Então, nós temos aqui um gráfico que relaciona a força aplicada sobre o carrinho em função do tempo e a gente quer a quantidade de movimento desse carrinho. Como vocês sabem, a quantidade de movimento ela pode ser escrita na forma de força média vezes variação do tempo. Isso significa que quando a gente faz um gráfico relacionando força por tempo, a função aqui é da nossa quantidade de movimento ou simplesmente do nosso impulso. Então, já que é uma força variável, basta a gente simplesmente calcular a área sobre a curva do gráfico que a gente obtém a quantidade de movimento desse objeto. Em outras palavras, fazer a integral. Mas como a gente já tem um gráfico aqui todo divididinho e nós não possuímos a função, basta apenas calcular a área que a gente obtém numericamente esse mesmo valor, sem ter que recorrer a uma integral. Então, para o nosso tempo t igual a 4 segundos, que é o que pede a letra A, nós temos esta área aqui, que é a área de um trapézio. Então, a gente calcula a área do trapézio como sendo o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? E aí nós temos ali a nossa equação, relacionando a quantidade de movimento, que é igual à força por variação de tempo. Então, nós temos o seguinte, a base maior, que é aí o nosso tempo, e a altura, que é a nossa força. Então, nós temos base maior, que é em 4 segundos. Aqui, ó, a base maior vai de 0 até 4, aqui no nosso gráfico. E a base menor vai, ó, se você traçar uma linha reta aqui, ó, vai de 2 até 2, ou até 4. Então, significa que é o quê? 2, né? Então, tá aqui, 4 mais 2, multiplicado pela nossa altura. A nossa altura representa quem? A força. Que é quanto? 10, né? Se você olhar aqui, ó, se o nosso Fx vale 5 newtons, e ele está aqui, ó, na metade da distância, se você contar as linhas aqui horizontais, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que cada linha dessa representa uma unidade de força. Então, o ponto máximo, se você contar as linhas, é 10. Então, ponto mais alto aqui, a altura desse trapézio é 10. Então, 10 dividido por 2. Resolvendo, a gente tem que a quantidade de movimento no eixo y, lembrando que isso aqui é em razão do eixo y, é de 30 newtons segundos. I, porque ele quer em termos de vetores unitários. Então, I, já que é no eixo x, que se fala y, eixo x. Então, para t igual a 4 segundos, a quantidade de movimento, 30 newtons. Na letra B, ele quer agora para t igual a 7 segundos. Então, tá aqui, ó. Se você contar aqui, ó, olha aqui para o gráfico eixo horizontal, que representa o tempo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Os números estão sendo representados de 2 em 2. Então, cada linha dessa é uma unidade de segundos. Dessa forma, a gente tem o quê? A gente vai ter, para t igual a 7 segundos, a gente vai ter que calcular a área desse gráfico em verde, que falta, né? Então, nós temos ali até 6 segundos, que é o quê? Um triângulo. Triângulo é o quê? Base, olha aqui para o gráfico em verde, ou para a área em verde, base vezes a altura dividido por 2. Então, a altura é a força, a base é o tempo. E é quanto a base? 2, porque a base vai de 4 segundos até 6 segundos. Então, 2 segundos. E a altura vai de 0
até o valor máximo aqui do nosso gráfico, que é 10. Então, 2 vezes 10 sobre 2. Isso dá 10 newtons-segundos. Mas ele quer até os 7 segundos, né? Então, temos esse triângulo aqui invertido, ou seja, abaixo do nosso eixo do tempo. Então, é um triângulo invertido. De base 1 e a altura o quê? Menos 5, né? Aqui é fx vale 5, só que aqui é menos, né? Então, menos 5. Então, nós vamos ter... perdão, era para ser menos 5, tá? Vezes 1. Mas, de qualquer forma, vai dar o valor negativo. Dividido por 2. Então, nós temos menos 2,5. Então, essa área aqui vale 2,5. Só que como está invertida, né, em relação ao nosso eixo, então, menos 2,5. Isso significa que a área abaixo da curva até os nossos 7 segundos, né, que é a área em azul, a área em verde e a área em roxa, é a soma dessas três áreas. Então, substitui os valores. A gente já tem a primeira, que foi obtida na letra A, 30. A segunda, que é esse triângulo em verde. E a terceira, que é esse triângulo em roxo. Então, a quantidade de movimento total do nosso carrinho até os 7 segundos é de 37,7 newtons segundos I, porque ele quer em termos de vetores unitários. E para finalizar, na letra C, ele quer a velocidade do nosso carrinho em t igual a 9 segundos. O resto do gráfico, né? Então, a gente vai ter que calcular o pedaço que falta ali. Então, vamos lá. Fazendo isso, para nosso t igual a 9 segundos, a gente tem a área que falta, que é um trapézio, né? Invertido. Então, você já sabe. Base maior mais menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos a base maior e menor. Perdão ali, tá? Era para multiplicar por menos 5. Mas aí eu fiz uma caquinha, mas no final deu tudo certo. Então, nós temos a base maior, 2 segundos, né? Vai de 7 até 9, 2 segundos. A base menor, que é 1 segundo, de 7 até 8. E a altura, menos 5. Então, era para ser aqui 1 mais 2 multiplicado por menos 5, tá? Perdoem aqui, eu só percebi agora o erro. Dividido por 2. Mas, no final das contas, vai dar menos 7,5, que é o valor dessa área aqui. Agora, soma tudo, né, as quatro áreas, para a gente ter a quantidade de movimento total do gráfico, né, que representa a quantidade de movimento desse carrinho. Substitui 30 mais 10 menos 2,5 menos 7,5. Isso vai dar 30 newtons-segundos. E a variação vai ser o quê? MV, né, pois o carrinho parte do repouso. Então, o inicial, né, que a gente tem uma variação, né? Quantidade de movimento inicial e final, né? A inicial velocidade é zero, então ele parte do repouso, então fica só mv. Aí isola o v, então nós temos 30 kg vezes metro por segundo, que a gente pode dar em termos dessas unidades, né? Dividido por 5 kg, que é a massa do nosso carrinho. Então, quilograma por quilograma, o quociente é 1, fica 30 dividido por 5, que dá 6, e sobra somente a unidade em metros por segundo. Então, nós temos aí que no eixo x, a velocidade do carrinho após 9 segundos é de 6 metros por segundo no eixo X, e ainda mais no sentido positivo. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostou e você é novo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. E, como sempre, dúvida, críticas, sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.